A hiperidose é uma doença que afeta milhões de brasileiros e quem sofre com ela pode ter muitos problemas no dia a dia. Eu estou ao lado do Dr. Romero Fenili, que é cirurgião torácico e vai nos dar mais detalhes. Doutor, o que é a hiperidose em primeiro lugar? Bom, a hiperidrose ela é uma doença que afeta as pessoas fazendo com que elas suem mais do que deveria, do que seria o normal. É importante que os telespectadores tenham a noção de que suar é normal, é claro. Mas quando a pessoa passa a suar de uma forma muito intensa e de uma forma localizada, ou seja, um suor que é dirigido para determinadas partes do corpo, como as mãos, as axilas, os pés, às vezes a face, isso é o que não é normal. Ela tem algumas características que são necessárias, digamos assim, serem cumpridas para que você possa dizer que ela é hiperidrose. Muitas vezes a pessoa sua mais do que deveria e acha que tem hiperidrose, na verdade não é. Eu sempre brinco dizendo que Blumenau, 45 graus em janeiro, é normal que todos nós tenhamos um suor excessivo. Mas a hiperidrose, então, qual seria os critérios que a pessoa teria que cumprir? Primeiro, ela tem que suar todos os dias, ou pelo menos umas 4 vezes por semana. Não pode ser aquela coisa ocasional, quando vai fazer um exercício, quando vai ter uma atividade física mais intensa. Segundo, seria o fato de que ela realmente tem que ser hiper, tem que ser um suor muito intenso, como o nome já diz. Em terceiro, é importante salientar isso porque o suor da hiperidrose ele independe do calor. Ou seja, a pessoa vai suar muito em janeiro, 45 graus, mas também vai suar em julho com 10 graus. E por último, ela tem uma característica que é a exacerbação do suor. A pessoa já sua muito, mas aumentaria mais ainda em situações de estresse e de ansiedade. Então é aquele adolescente que vai fazer uma prova na escola e que a mão pinga, ou uma pessoa que é um vendedor, vai fechar um negócio, na hora de conversar começa a suar mais. Então essas são as características. Então, suor aumentado, a frequência, o fato de não ter relação com o frio ou calor e a questão da ansiedade aumentando o suor ainda mais. Quais são as causas dessa doença? Na verdade, até hoje não se sabe exatamente o que provoca a doença. Ela é ocasionada por uma hiperestimulação da cadeia simpática, que é um sistema nervoso que nós temos no organismo, e essa hiperestimulação dele faz com que a pessoa sue mais do que deveria. Existe uma tendência familiar, mas também não é uma questão genética diretamente relacionada, ou seja, se você tiver, não significa que o seu filho terá, mas provavelmente alguém da sua família tem. Então existe uma tendência familiar. E exatamente qual é a causa, o que leva a pessoa a ter e o outro a não ter, até hoje não se conseguiu elucidar de uma forma clara. E a doença possui cura? Quais são os tratamentos que são indicados? Bom, a doença possui sim cura e hoje o tratamento mais indicado é a realização da simpatectomia, que é uma cirurgia realizada por videotoracoscopia de uma forma bastante segura e bastante tranquila. Nessa cirurgia o que você faz é seccionar o nervo, esse que estimula o suor, a cadeia simpática. Quando você faz isso, você interrompe a transmissão da mensagem do cérebro. Então, para as pessoas entenderem, é como se o cérebro fosse um interruptor, a cadeia simpática, o fio de luz, o fio de energia, e a lâmpada seria o suor. Se eu cortar o fio, o cérebro pensa, mas não passa a mensagem até a lâmpada, e aí não sua. Então essa seria mais ou menos a ideia. A vantagem da cirurgia é que ela é um procedimento definitivo, Ela simplesmente, na hora, você fez a cirurgia, cortou, o paciente sai do centro cirúrgico seco, com as mãos secas, com as axilas secas. E isso é a grande vantagem dela. A desvantagem qual que é? É um procedimento cirúrgico, claro. Com os riscos de qualquer procedimento cirúrgico. Embora nessa situação os riscos realmente sejam mínimos, são muito pequenos. Quais são as orientações para quem sofre da doença para amenizar os sintomas? Infelizmente, quem tem hiperidrose mesmo dificilmente vai conseguir amenizar a produção excessiva do suor. O que se orienta em determinadas situações, o paciente que não tem uma hiperidrose clara, que cumpra aqueles critérios, ou seja, simplesmente que tem um suor aumentado, é a utilização de determinadas substâncias, às vezes alguns produtos desodorantes principalmente, como nome comercial, mas só para o pessoal saber, tem o Rexona Clinical, que é um desodorante muito bom para essas situações, e tem algumas outras
possibilidades de utilização de alguns cremes, daí já o pessoal da dermatologia, né, os dermatologistas é que fazem esse tipo de atuação. Agora, quando o suor é nas mãos, infelizmente a saída é a cirurgia, não tem uma opção nem de medicação, né, e nem de atitude que a pessoa possa ter para poder amenizar. A gente vê no consultório diversas situações, né, às vezes o paciente, já tive pacientes que utilizavam absorvente íntimo feminino nas axilas para evitar de fazer a famosa pizza, né, porque suava tanto. Então são situações, saída pela esquerda, né, que a pessoa vai contornando a dificuldade, mas nas mãos realmente é bem mais difícil, nas axilas é um pouquinho mais tranquilo. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Lídia Zivers para o Jornal de Blumenau.